Bem, queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí para mais uma sexta-feira, iniciarmos as nossas atividades de estudos da doutrina espírita, que são sempre muito interessantes. Eu, como sempre aviso, sempre comento aqui com vocês, essa maneira da gente estudar o espiritismo com fundamentação na codificação, nas obras básicas de Allan Kardec, com exploração de todos esses temas da atualidade, da vida, à luz da codificação, a gente realmente cria sempre momentos de bastante reflexão, de bastante análise, de bastante entendimento, para cada um de nós fazermos as nossas conclusões. Não adianta, como eu lembro sempre, e é bom sempre bater nessa tecla, até porque tem pessoas que falam, mas você repete muito. Eu falo, sim, eu também sei que eu repito muito. E eu nunca vi ninguém reclamar porque se repete muito o Pai Nosso. Já viram? E não se repete há 2000 anos a mesma coisa? Então a questão não é... A questão da repetição é para a análise, a reflexão e o convencimento a respeito daquilo que está sendo repetido. Porque o que está sendo repetido tem a ver com a eficácia da solução dos problemas da humanidade. Quando nós falamos sobre reencarnação e repetimos o mesmo tema, a mesma tese, o mesmo aspecto, é para que isso sirva de análise, reflexão e convencimento, porque muda o comportamento social, muda o comportamento da sociedade. Ser reencarnacionista é uma coisa completamente diferente de ser unicista. Então, é isso que o espiritismo tem que bater bem, tem que forçar e enfatizar bem essa repetição desses argumentos que realmente nos convençam. Como eu lembro sempre aqui no Centro Espírita Friburguense, vocês têm que vir, nós temos que vir, para sairmos daqui filósofos e teólogos. Todos. Não importa qual a nossa cultura, qual a nossa posição social, não importa quanto nós ganhamos, o que nós fazemos. Mas a respeito de Deus, a respeito de imortalidade, isso nós temos como chegar às conclusões por conta própria, muito melhor do que o que anda por aí, marcando passo na humanidade e ancorando a evolução do mundo, com certeza. Então, a gente aqui no Centro Espírita Friburguense faz um curso de teologia, um curso para que todos sejam autodidatas em teologia e em filosofia. Todos têm que pensar sim. É aquilo que eu falo, ponham-se no lugar de Deus e vejam se Deus faria pior do que a gente. Vocês vão chegar à conclusão que é claro que ele não faria nunca pior do que nós. Então vocês filosoficamente e teologicamente estarão fazendo as suas conclusões melhores do que aquelas que andam aí por fora a respeito de Deus, Jesus, e a respeito de imortalidade, a respeito de vida e a respeito de morte. Bem, assim sendo, nós vamos fazer a nossa prece e passarmos a palavra à nossa Valéria, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Querido Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade, que em Tua presença, com a ajuda dos bons espíritos, que aqui certamente estão ao nosso lado, nos inspirando, nos abrindo os corações, nos abrindo o raciocínio, para nós aprendermos cada vez mais com a doutrina espírita, em Teu nome e em nome de Deus, que nós possamos iniciar a palestra da noite de hoje. Que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Vamos aproveitar mais essa oportunidade para estudarmos a doutrina espírita. E hoje nós tivemos o nosso irmão César, que já frequentava aqui a nossa casa, já subiu aqui algumas vezes, fez palestra aqui, frequentava a nossa casa, e o nosso irmão César desencarnou hoje. Voltou para casa. Então, a gente presta, né, a nossa lembrança, a nossa homenagem a ele, que foi muito querido nosso, que esteve aqui, fez algum tempo palestra. Então, a gente dedica e vamos elevar os nossos pensamentos para ele, para que ele esteja bem, se recupere desse período aí que é confuso, que ainda é perturbador para o espírito, que é o momento do desencarne. Então, vamos orar por ele, que ele com certeza está sendo bem assistido, e a sua família também, porque a gente sabe que é um momento difícil, é um momento que a gente perde, ele estava adoentado, e a gente sabe que para o espírito é um momento bom, porque ele deixou aquele corpo ali doente e está aí em casa,
que é a nossa verdadeira pátria, que é a vida espiritual. Essa que nós estamos aqui de passagem, mas nós não somos daqui. Então, nosso irmão, que receba aí onde ele estiver, que está sendo bem assistido, as nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso amor. E hoje, eu escolhi para a gente estudar um dos fundamentos básicos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos, que é um dos fundamentos. E como é que se dá essa comunicação? Como é que a gente pode se comunicar? Como é dada, né? Como se dá essa comunicação entre nós que somos espíritos? E todos nós somos espíritos. A única diferença é que nós estamos encarnados, estamos em um corpo material. Ora, nós estamos desencarnados, estamos no plano espiritual, mas todos nós somos espíritos. E é claro que é um tema muito extenso, eu escolhi alguns itens aqui do Livro dos Espíritos para a gente estudar, e também da Gênese, que são obras básicas, e então quem tem depois pode se aprofundar, porque aqui o tempo é curto, a gente não tem tempo, então eu escolhi algumas questões para a gente abordar. E como é que se dá essa comunicação? Como é que a gente se comunica? É através do quê? Através do pensamento. Então, lá na questão 456 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão. É um assunto que fala, né? Penetração do nosso pensamento pelos espíritos. E a questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta: podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então a gente vê realmente, essa convivência que nós temos com os nossos irmãos desencarnados, ela é constante. Nós estamos o tempo todo, seja na nossa vida de relação, seja no momento em que nós estamos emancipados durante o sono, nós sempre estamos em contato, em convívio com esses irmãos desencarnados. E eles conhecem muito bem. Às vezes a gente consegue, muitas vezes, dissimular para uma outra pessoa, para um outro irmão nosso que está desencarnado, os nossos pensamentos. Mas para os nossos irmãos desencarnados, nós não podemos dissimular. Então eles nos conhecem muito bem. Eles sabem daqueles pensamentos que a gente não tem coragem nem de falar, que a gente quer esconder, mas eles sabem, eles conhecem as nossas intenções. Para eles não há segredos. Então a gente já vai observando aí como é importante a gente cuidar do que a gente anda pensando. E é uma tarefa difícil. Domar nossos pensamentos, frear os nossos pensamentos, é uma tarefa muito difícil ainda para nós. É uma força que nós temos muito grande, que é a força do pensamento. Mas, ao mesmo tempo, para nós que somos espíritos inferiores, que estamos aí em grandes lutas, em grandes dificuldades, para nós ainda é um grande sacrifício. E para eles que nos acompanham também. Porque a tarefa de cada um de nós, a nossa grande missão, a missão de cada espírito é cuidar dos seus pensamentos, é cuidar das suas palavras, é cuidar da sua reforma íntima. Claro que nós temos situações as mais diversas, nós passamos por N situações, mas é a nossa responsabilidade cuidar dos nossos pensamentos, como também é a tarefa deles. Então nós estamos aí o tempo todo convivendo com esses espíritos desencarnados. Na questão 464, Kardec pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E a resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. É importante isso aqui, né? Como que a gente vai distinguir? A gente tem que estudar bem, né? É aquele momento da nossa vida que a gente... E a gente tem essa variação o dia inteiro, né? A gente não precisa falar de meses e anos, não. Um dia a gente levanta de uma maneira e quando chega no final do dia que a gente vai dormir, a gente oscilou tanto. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está. Então é uma observação que a gente tem que ter dos nossos pensamentos. Se nós estamos num momento de grande dificuldade
e nós precisamos daqueles esclarecimentos, claro que o nosso anjo da guarda vai estar ali, ele é um espírito que assumiu essa tarefa de nos auxiliar. Mas também vamos ter aqueles irmãos ao nosso lado que querem continuar ali, que a gente continue, querem que a gente fique ali naquela situação de tristeza, naquela situação de mágoa, ou a gente está bem e de repente vem um pensamento estranho, eu não estava pensando sobre isso. Pode ser uma influência? Pode, provavelmente é a influência de um outro espírito. Eles estão atuando junto conosco, estão atuando no nosso campo de energia, atuando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Por isso é muito importante o autoconhecimento. Saber quais são os nossos pontos fracos, para naquele momento, em determinadas circunstâncias, que aquilo ali venha a aflorar, a gente possa, através da prece, que também é uma elevação do nosso pensamento, aos amigos espirituais que nos auxiliam. Então a gente pode, como é que a gente vai distinguir se é um bom ou um mal? Depende também da nossa sintonia. Se nós estamos com uma boa intenção, se nós estamos procurando vibrar no bem, fazer a coisa certa, é claro que nós vamos ser auxiliados. Mas também se a gente gosta, e a gente gosta, né? A gente tem a nossa inferioridade, a gente tem o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso ciúme, tantas paixões que a gente tem, que a gente conhece muito bem. Então, eles vão se aproximar de nós porque nós estamos convidando através dos nossos pensamentos. Então, é importante essa vigilância, o estudo. Jesus já recomendava, orai e vigiai. Orar, porque através da prece a gente se fortifica, a gente escuta mais o nosso anjo da guarda. E vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa maneira de agir. E a gente sabe que isso ainda é um processo demorado para nós. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. E aí a gente cabe uma pergunta, mas com que fim? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que esses espíritos inferiores estejam junto conosco, estejam no nosso campo de energia? Olha a questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? A resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Olha a nossa responsabilidade. Não, eles não vêm porque a gente é santo e a gente está sendo tentado, aquela figura do anjinho e do diabinho. Não, isso não existe. Nós é que convidamos. E como que a gente convida?